Primeira janela então que nós vamos analisar, a janela folha parâmetros. Aqui no lado do servidor eu devo então criar um folha parâmetros DTO e um folha parâmetros HBM. Depois disso eu venho aqui na minha interface, declaro os 4 métodos e na minha classe de serviço eu implemento os 4 métodos utilizando o NBernate-DAO mesmo, meu DAO genérico, porque é uma tabela simples, né? Se eu vier aqui no DER, eu vou observar que eu tenho uma folha parâmetros, tem vários parâmetros aí, ela tem apenas uma vinculação com empresa, mas não é uma tabela mestre detalhe, tá? Muito bem. Do lado do cliente, eu crio uma ViewModel, folha parâmetros ViewModel, onde eu tenho aqui as variáveis utilizadas nessa ViewModel. Eu tenho uma lista observável, que vai ficar atualizando a minha data grid. Tenho um objeto que representa o registro que está selecionado naquela ocasião. Ele é um objeto privado. Aí, para que eu possa utilizar esse objeto, eu crio um método que retorna esse objeto, tá? Tenho um inteiro primeiro resultado para controlar a paginação. Tenho aqui essas duas variáveis que controlam a paginação também. E tenho o isEditar, ele é privado e eu tenho um método isEditar que disponibiliza esse isEditar aí para mim, né, para que eu possa controlar quem está aparecendo para o usuário. É a data grid ou é a janela que tem ali os meus testbox, combobox, né, os meus componentes de edição. No construtor, eu já instancio a lista, informo que o primeiro resultado é 0 e já chamo o método para carregar os dados na grid. Tá? Tenho um método para ir para a página seguinte, para voltar para a página anterior, o método para salvar o objeto selecionado, o método para carregar os objetos de acordo com a página. Esse é chamado no construtor, que nós vimos, né? Veja que essa quantidade de página é uma constante, eu vou pressionar F12, é uma constante que está definida de forma fixa aqui no RP ViewModel base, 20, ele vai trazer 20 registros a cada paginação. Tem o método de exclusão, onde ele exclui o objeto selecionado, né, sempre chamando o método desse serve, que é o meu serviço disponibilizado pelo servidor, né? O isEditar e o isListar, que vão realizar aí o controle da visualização da minha janela. A minha janela, nesse caso aqui, ela é formada por 3 partes. Tá? Eu tenho a folha parâmetros principal. Deixa eu localizar ela aqui. Aqui, ó. Folha parâmetros principal. Essa folha parâmetros principal já aparece aqui para mim uma grid, mas na verdade isso daqui é uma view, tá? Ele está fazendo uma visualização aqui, ó, para a folha parâmetro lista, ok? Isso nesse primeiro tab item, né? No segundo tab item, ele faz uma visualização para o folha parâmetro, que é onde estão os meus componentes de edição, tá? E quem é que vai controlar aí quem aparece primeiro, quem aparece depois? Quem aparece primeiro é sempre a lista. Tá? E essa view aqui, que apresenta esses meus componentes, ela está vinculada ao isEditar. Tá? Aí tem um bind aqui, olha, com o isEditar. Vamos observar a implementação dos métodos. Vou pressionar F7. Aqui no construtor eu já instancio a ViewModel. No botão consultar, eu verifico se tem algum registro selecionado e passo o isEditar para true. Quando eu faço isso, ele apresenta a minha janela com os componentes de edição. No botão incluir, eu instancio um novo objeto e passo o isEditar para true. No botão excluir, eu chamo o método da ViewModel excluir folha de pagamento e ele vai excluir o registro que está selecionado. Depois ele vai atualizar, vai fazer uma consulta de novo para chamar lá os 20 registros naquele momento, né? Na verdade, os primeiros 20 registros, porque ele está passando um 0 aqui. Ok? Perfeito. Isso na principal, né? A principal, então, ela faz ali a visualização entre lista e entre os meus edits. Na janela da lista, quais são os métodos que eu tenho aqui? Tenho o construtor e o método do botão de exportação.
E na janelinha com os meus edits aí, né, meus componentes de edição, eu tenho os botões salvar e voltar. Vou pressionar F7. Botão sair, né, que é o botão voltar, eu ponho is editar para false, então ele me mostra de novo a data grid. Botão salvar, eu chamo o método salvar atualizar lá da view model, tá? Depois eu faço novamente a consulta, atualizo a view model e ponho is editar para false, para que ele me mostre a grid de novo. Ok? Essa é então a minha janela, né? Eu já posso executar. E os dados que estão aparecendo aqui, né, eu já cadastrei, eles estão disponíveis lá no banco de dados, tá? Então eu ponho a competência, informo se o colaborador contribui com o PIS, né, se existe a contribuição com o PIS naquela empresa, né? Qual é a alíquota do PIS, se é para discriminar o DSR, qual é o dia de pagamento, se é feito o cálculo de proporcionalidade. Aqui os dados de 13º salário, se é para descontar as faltas, se é para pagar adicionais, se é para pagar 13º a estagiários, qual é o mês de adiantamento do 13º, qual é o percentual de adiantamento. Em relação às férias, se é para descontar as faltas nas férias, se é para pagar adicionais, se é para adiantar o 13º nas férias, se estagiário tem férias, se ela entra no cálculo da demissão por justa causa, e se ela entra aí no movimento mensal. Legal? Essa é então a minha janela de cadastro de parâmetros.